Continuando aqui, pessoal, vamos lá falar então, que nem você já puxou o gancho, vamos falar dos estágios então. O que a diretriz comenta sobre os estágios da síndrome cardiorrenal metabólica? Então, ele começa falando do estágio 0, e aí o foco aqui é o paciente que ele não tem fatores de risco, é um paciente que não está com IMC alterado, então é um paciente que a gente vai ter um foco muito na prevenção. A gente já falou sobre isso no nosso podcast do Essential Weight, ele até coloca o símbolozinho do Essential Weight no estágio 0, porque é para focar na prevenção, entender todas aquelas esferas que a gente já comentou, inclusive no podcast que eu e o Lapa gravamos aí sobre Essential Weights, focando em prevenção. Então, a gente está falando aqui de muitos pacientes jovens, então adulto jovem, adolescente, adultos assim até 30, 40 anos que não tem nenhuma comorbidade, nem sobrepeso, nem adiposidade em excesso, nem diz, ele cita aqui como adipócito disfuncional, né? Então não tem nada em relação a isso. E aí ele passa pro estágio 1, né, Lapa? E aí a gente já começa a ter um pouco de bronca aí. Pois é, Zé. Aí só lembrando, né, pra quem não viu o podcast de Essential Weight, veja. O que é isso, Eduardo? Vocês estão falando de Essential Weight, eu não sei nem o que é. É basicamente a classificação nova que a American Heart bota lá dos 8 fatores, né, que você tem que estar alerta na consulta, além dos clássicos, hipertensão, diabetes, dislipidemia e tal, mas você tem que ver sono do paciente, você tem que ver dieta, exercício, e tem um score bem preciso lá, não é na noção, não. Vou perguntar se o paciente está se alimentando bem, ele fala ali 10 segundos, eu falo, tá ok. Não, tem nota para você dar, tem um score que dá no final, checa lá que esse episódio é bem legal. Ficou Aí bem só massa. antes da gente ir pro estágio 1, Zé, o estágio 0 vai ser o paciente que não tem nada do que a gente vai falar a seguir. É até mais fácil decorar assim, né? Mas se a gente fosse resumir bem, seria isso. É o paciente que ainda não tem nem excesso de adiposidade, não está acima do peso, nem tem nenhum dos outros fatores que a gente vai falar depois, como hipertensão e tal. Esse estágio é muito importante, Zé, porque é o estágio da prevenção primordial, como a gente fala, ou seja, você vai ver, todo mundo conhece prevenção primária, né, que é o paciente que você vai evitar, por exemplo, que tenha uma doença cardiovascular, tipo infarto no futuro. Todo mundo conhece prevenção secundária, que é, por exemplo, o paciente que já infartou, e você vai evitar que ele tenha um novo infarto. E a maioria já ouviu falar em prevenção terciária, que é você evitar da coisa piorar ainda mais. Exemplo, um paciente teve infarto e ficou com fração de ejeção de 40%, e você vai colocar ele na reabilitação cardiovascular, etc., para ele não perder capacidade funcional e tal. Então, todo mundo já ouviu falar de prevenção primária e secundária, a maioria de prevenção terciária. Prevenção primordial, nem todo mundo ouviu falar, que é justamente isso, é você evitar que os fatores de risco, como hipertensão, dislipidemia, diabetes, surjam. E como é que eu faço isso? Através de hábitos bons de vida e tal. É isso que a gente vai focar no estágio 0, mas para você que não viu o podcast, a aula do Essential Weight, lembrando que está completa lá na plataforma, né, no curso de atualização, checa lá que a gente aprofunda bastante nisso. Estágio 1, né, e vão ser 4 estágios. O 0 não conta porque é o paciente que não tem síndrome cardiorrenal metabólica, né, o paciente saudável. Então vão ser 4 estágios, né? E aí, dando spoiler, o estágio 4 é quando a casa cai e o paciente já tem um evento cardiovascular, um infarto, alguma coisa do tipo. O estágio 1, e aí mais uma vez focando que o problema principal é o excesso de peso, o excesso de adiposidade, a definição vai ser justamente o paciente que tem excesso quantitativo de adiposidade, né? E ele mede isso através do IMC acima de 25, né? Na população em geral. Em asiáticos, tá? Ele coloca acima de 23, né? Porque já se viu que acima de 23 nessa população já começa a aumentar risco, etc. Então, isso é excesso de adiposidade. Outra medida de excesso de adiposidade é você medir a circunferência abdominal. O critério que ele cita lá é maior ou igual a 102 para homens, maior ou igual a 88 centímetros para mulheres. Há discordâncias aí, tem diretrizes europeias que colocam que você deveria medir a circunferência abdominal baseada na altura do paciente, e faz sentido, na minha opinião. Você pegar um homem de 1,50 m e outro 2,20 m, é óbvio que a circunferência abdominal vai ser bem diferente de um para o outro, independente de obesidade. Mas vamos se restringir aqui a diretriz, certo? E o outro que ele fala é excesso de adiposidade ou adiposidade disfuncional. E aí você pode falar, que diabo é adiposidade disfuncional? O critério que ele coloca lá é o paciente que tem um pré-diabetes, né? Exemplo, a glicemia de jejum alterada ali entre 100, né, e 125, de 126 para cima, repetido já vai ser diabetes. Então, resumindo, cheguei no consultório e peguei um paciente que está com IMC de 26 e mais nada, ele já fica ali como estágio 1 de síndrome cardiorrenal metabólica. Peguei um paciente que está com IMC de 24 e pouco, mas você vê que ele não tem muita massa muscular, né?
o shape tá ali meio flácidozinho e tal, e já tem uma glicemia de jejum de 103. Já entra no estágio 1 da síndrome cardiorenal metabólica. Por que isso é importante? Com tudo que a gente vai falar na sequência, você vai ter até mais argumentos para falar para o paciente. Você pode mostrar a tabelinha que tem lá, mostrando a progressão. Meu amigo, você está aqui agora. Se a gente não atuar nisso agora, de forma enérgica, você pode ir para os próximos estágios. Não recomendo, e por aí vai. Então, estágio 1 é isso aí que a gente falou. Perfeito. E glicada entre 5 e 7, 6 e 4, que nem você comentou também. Isso vai aumentar resistência à insulina, estresse oxidativo, inflamação. E o foco aqui realmente é mudança de estilo de vida, né, Lapa? Então é alimentação, focar em atividade física. Não vamos entrar no mérito agora de quem que merece receber um tratamento farmacológico para um pré-diabetes, mas eventualmente o paciente que já tem um sobrepeso ou IMC e aumentado com pré-diabetes, se a gente for ver lá no Endocrino Papers, às vezes eles vão recomendar alguma coisa a mais. E aí a gente passa, né, para o estágio 2, que aí já é o cara que já tem fator de risco presente. Então, é um paciente que já tem a manifestação das doenças, ele já tem uma dislipidemia, e aqui eu vou só citar o que ele coloca como, por exemplo, um triglicerídeo acima de 135, que está dentro do valor de referência, mas já é um paciente que começa a mostrar uma tendência a ter uma alteração na parte metabólica também. Hipertenso, diabético, tem uma DRC, ou ele fecha até como uma síndrome metabólica, que a gente estava falando antigamente, ela não foi descartada, ele ainda está aqui, ele coloca 3 dos seguintes, pelo menos. Então, a cintura que o Lapa comentou agora, uma glicemia de jejum alterada, paciente que já está começando a ficar com níveis pressóricos aí mais elevados, HDL baixo, triglicerídeo alto. Então, esse já é o paciente que já tem fator de risco. Aqui já começa a ter encrenca, aqui a gente já começa realmente a tratar as doenças, sem dúvida de forma farmacológica, junto com mudança de estilo de vida, mas aqui a gente já está com fator de risco que são potencialmente modificáveis. Mas a gente tem que lembrar que tem que tratar o cerne do problema, que é o excesso de peso. Quer comentar algo aí, Lapa, do estágio 2? Acho que algumas observações só, Zé. Alguém pode chegar e falar, mas peraí, eu estou vendo paciente direto, hipertenso no consultório, que não está acima do peso. Como é que ele vai entrar no estágio 2, numa síndrome cardiorrenal metabólica, se ele não tem excesso de peso, que seria o estágio 1, né, o excesso de adiposidade. O que ele fala na diretriz, de fato, você pode ter paciente, por exemplo, se você pegar um paciente com afetação de aorta, um paciente com hiperaldo primário, e assim por diante, ou mesmo hipertensão essencial, né, você pode ter o paciente que não está acima do peso. Ok, ele não está colocando que todo caso de hipertensão acontece por excesso de adiposidade. Mas, no final das contas, para simplificar, isso obviamente é uma classificação didática, certo, Zé? Isso aí ninguém não veio a mensagem divina e escreveu na pedra que... Exatamente, não veio a mensagem divina e escreveu na pedra ali que existe agora uma nova síndrome. Não, obviamente isso aí são os especialistas que se juntam e falam, olha, faz sentido a gente colocar o nome dessa síndrome por causa disso tudo que a gente falou. Não é uma classificação perfeita, livre de críticas. Mas é isso, no final das contas, se você está com um paciente lá, hipertensão essencial, um paciente afrodescendente de 25 anos e IMC de 24, né, que não preenche aqueles critérios de excesso de adiposidade e está com hipertensão estágio 1, por exemplo, ele cairia no segundo estágio ali de todo jeito da síndrome metabólica, porque na prática, o que é que vai acontecer? O contínuo da hipertensão vai ser esse, basicamente, né? Se você não tratar de forma adequada, o paciente vai terminar evoluindo com alguma lesão subclínica ali, uma IC subclínica, potencialmente uma aterosclerose subclínica, que seria o estágio 3, que a gente vai comentar, e no futuro poderia ter um evento cardiovascular, que seria o estágio 4. Então, para simplificar bastante, a imensa maioria dos casos de diabetes são pacientes que estão com excesso de peso. A imensa maioria dos casos de hipertensão são pacientes que estão com excesso de peso. Ele coloca esses fatores metabólicos, hipertensão, hipertrigliceridemia, diabetes, todos ali no mesmo bolo do estágio 2. Além desses fatores, entraria também o paciente com doença renal crônica, né? E que tem um risco cardiovascular moderado ou alto. Como é que eu calculo isso, Eduardo? Já é outra tabela, é uma tabela que tem lá nos guidelines de nefro, né, que ele bota lá na tabela tranquila, ele juntando lá clericicreatinina junto com albuminúria, aí você tem que fazer a dosagem de relação albumina-creatinina urinária, você consegue dizer qual é o risco desse paciente. Então, ele põe como mapa de calor até o nome. Né, que fica aquelas corzinhas ali, verdinho, aí, amarelo, laranja, vermelho quente.
Exatamente. Aí só um exemplo, sei lá, baseado nesse mapa de calor, né, que você comentou, você pode dizer, o paciente tem um clearance creatinina de 70 e tem uma relação albumina-creatinina de 30 e pouco. Aí você vai ali na tabela e ele diz, esse paciente tem um risco X, né? Enfim. Mas boa parte dos pacientes renais crônicos, né, que não são de alto risco, muito alto risco, que a gente vai comentar daqui a pouco, entraria aí nesse estágio 2. Então, estágio 2 é basicamente isso, né? Peguei um paciente no consultório com IMC de 26 e hipertensão em estágio 1. Ele está ali no estágio 2 de síndrome cardiovascular metabólica. Peguei um paciente com IMC de 29, DM2 com glicada de 7,2%, perfil lipídico por enquanto está tranquilo, pressão está normal, tal, ok. Estágio 2 de síndrome metabólica. Né? Basicamente, na prática, é isso. Perfeito. E aí, só para a gente já ir para o próximo, o estágio 3, que a gente vai ter então uma doença cardiovascular subclínica, e ele cita aqui como que a gente pode estar vendo isso de uma forma de um rastreamento ou através de algum exame. Por exemplo, ele sugere muito como score de Kaus, que a gente sabe que vem ganhando cada vez mais papel aí na estratificação de risco de pacientes de risco intermediário, na detecção de DAC subclínica, por exemplo, como um trigger, né, como um gatekeeper para a gente iniciar a terapia com estatina e eventualmente até aspirina. Quem sabe sugere um outro podcast também. E C subclínica, então ele coloca como biomarcador alterado, então o paciente ele tem uma tropo tocada, já tem um BNP começando a alterar, ele tem um eco que já tem alguma alteração, por exemplo, eu não estou falando de só fração reduzida, e C de fração de ejeção preservada também. Opa, perdão. Ou então uma DRC com um paciente de alto risco, né, que o Lapa comentou do score do mapa de calor, a gente vai ter, né, pela CADIGO, vai ter a classificação em estágio 1, 2, 3, 4, 5, e de acordo com a albuminúria, a gente vai ter A1, A2 e A3, e aí vai ser relação albumina-creatinina menor do que 30, entre 30 e 300 e maior do que 300. Então a gente vai definir a doença renal desse paciente, por exemplo, ele é um estágio 3B, A2, 4, A3, então isso a gente já vai entender. Ele tem um clearance, por exemplo, no 4, entre 15 e 30, e tem uma albuminúria elevada, acima de 300, por exemplo. Então, isso daí é o paciente de alto risco, né, da doença renal crônica, que entra no estágio 3, que é o 4 ou 5, ou muito alto risco pelo mapa de calor, ou um alto risco, né, ele até sugere na estratificação de 10 anos, pelos scores tradicionais, ou até pelo Prevent também, que a gente tem essa opção. Lembrando que o Prevent vê até 30 anos. E aí, Lapa? Esse aqui, a bronca já é grande, né? Pois é, Zé. Aí, e mais uma vez, aí em relação, por exemplo, score cálcio, ele não preconiza você fazer score cálcio de forma diferente do que já fazia antes, né? Qual é a principal, exatamente, qual é a principal indicação de score cálcio, de acordo com as diretrizes americanas? É o paciente que com risco intermédio, né, cardiovascular, ou seja, entre 7,5% e 20%, é diferente, né, os de corte americanos e brasileiros, e que você não está totalmente convencido a estatina, porque se você estiver totalmente convencido que vai começar a estatina, já não vai mudar tanto a conduta, você vai começar a estatina de todo jeito e tal. Mas, sei lá, o paciente está ali e é novo, você tem 40 anos, é bem novo, né, na minha concepção atual. O paciente está ali 40 e poucos anos e não está querendo muito usar estatina o resto da vida. Aí você está discutindo ali com ele, vamos fazer um score cálcio. Score cálcio veio alto, aí não tem muita dúvida, já tem, inclusive, estudo mostrando que o paciente fica mais aderente tanto as medicações quanto a mudança de estilo de vida na hora que ele enxerga ali, né, uma alteração já nas coronárias através do score cálcio. Então, essa diretriz não muda essas indicações, mas é isso, se por algum acaso você pedir o score cálcio para o paciente, foi alterado, se ele já tem um eco com disfunção diastólica já moderada, e aí você, será que já tem aqui, não está reclamando de ser ainda, mas dosou um ProBNP, ou um BNP normal mesmo, e veio já alterado, né, ou seja, uma IC subclínica que ele chama, né, ainda não tem um sintoma, mas está alterado. Seria ali um estágio B da American Heart, de ciência cardíaca, né, que a gente fala. Enfim, nesses casos você tem que ver, porque esse cara já não é mais o estágio 2, ele não é simplesmente um hipertenso, ele não é simplesmente um diabético. Ele já tem ali ou evidência que o processo aterosclerótico está se desenvolvendo, ou de ciência cardíaca, ou então, como você disse, você com o score de risco dele deu alto risco. Estou vendo que esse cara tem 25%, 23% de chance, acima de 20%, né, de ter eventos cardiovasculares nos próximos 10 anos. Esse cara aqui vai ser mais agressivo em relação a controle glicêmico, controle lipídico, metas pressóricas e assim por diante. Né? E ele comenta aqui, e faz total sentido, que esse paciente ele ainda está na prevenção primária.
Mas esse é o cara de maior alto risco, ele está na iminência de ter um evento, digamos assim. Então, esse é o ponto que a gente tem o maior benefício líquido de uma intervenção farmacológica, de estilo de vida, de forma intensiva. Então, ele reforça. Esse paciente, ele já está, entre aspas, quase tendo um infarto, né? E aí, se você tiver uma intensificação no controle dos fatores de risco, você vai ter o melhor benefício entre os outros estágios que a gente tem. Porque esse paciente, ele tem muito risco. Então, qualquer coisa que você fizer já vai baixar. Então, focar que mesmo nesse estágio, vale a pena ter medidas intensivas aí pra gente controlar o fator de risco dele. E, Eu costumo brincar, Zé, que isso aí é a prevenção 1,5. Você pega, por exato. exemplo, você pega um paciente que está com score de cálcio de 300, 400, 500, enfim. Obviamente, ele não é prevenção secundária ainda, porque ele ainda não teve evento cardiovascular propriamente dito, ele não tem lesão obstrutiva, vou considerar que não tem a lesão obstrutiva. Então, você haria como prevenção secundária, mas prevenção primária também é discutível, porque pô, o cara já está com lesão firmada, brinco, né? É a prevenção 1,5. Então, é aquele cara ali que você realmente tem que atuar de forma muito enérgica, porque ele sair do estágio 3 ali para o estágio 4, que é a doença cardiovascular manifesta, isso vai piorar muito o prognóstico dele. E, de fato, com as intervenções que a gente tem, você consegue essa progressão, ou né, retardar bastante essa progressão para o estágio 4. Você tem que ser bastante enérgico, realmente, com o paciente. Eu gosto desse termo e até ele comenta, porque putz, você pede um angiotomo de coronária porque só faz o score de cálcio pelo angiotomo, pelo convênio, e aí vem um paciente com 80% uma placa na DA proximal, por exemplo. Ele nunca infartou, mas é um cara que já tem placa, já tem evidência. Esse cara até talvez ganhe, muito provavelmente ganhe aspirina, por exemplo, até, mas não vamos entrar nesse detalhe, mas é uma prevenção primária e meio, né? Então é um cara eu já vi a placa, eu já vou começar a tratar, né, mesmo antes de ter um evento. Ô Lapa, e comenta aí o estágio 4, que aí a bronca já está instalada, e aí a gente tem... Aí a gente entra nas aulas do curso de consultório, nas aulas do curso de emergências, nas aulas do curso do TEC, que a gente já tem a doença manifesta propriamente dita, né? Aí ele classifica, interessante, né, Zé? Ele bota o MACE, como a gente já conhece, né? Eu vou tirar a morte, obviamente, porque senão já não é estágio 4, já não dá mais fazer nada. Mas ele bota o MACE em relação a AVC, aterosclerótico, infarto, etc. Isso aí, né, esperado. Estágio 4, ok, meio que concluiu ali a progressão da doença cardiovascular que a gente não queria. Mas ele coloca também, interessante, ele coloca insuficiência cardíaca, e faz muito sentido, mais uma vez, a gente sabe que boa parte, metade dos casos de IC hoje em dia é ICFEP, e ICFEP está muito associado com todos esses fatores que a gente falou, principalmente excesso de peso, diabetes, etc. Né? Então, acho que faz muito sentido você colocar a IC ali como estágio 4, tem um prognóstico muitas vezes pior, inclusive, do que uma coronariopatia, etc. E ele coloca FA, né, que tudo bem, é uma doença clínica, já atrapalha a qualidade de vida do paciente, já pode aumentar mortalidade e tal, né? E, obviamente, se o paciente chegou ali no estágio 4, ele foi precedido pelos fatores anteriores, certamente vai ter um chá de Vasque alto, porque deve ter associada, talvez diabetes e por diante, né? Então, é interessante que ele coloca isso, né? FA normalmente, né, não entra ali nas classificações de risco cardiovascular, ele não entra ali como uma doença cardiovascular manifesta, mas ele coloca nessa diretriz, faz bastante sentido, porque a gente sabe que FA, provavelmente nesse paciente com chá de Vasque alto, você já vai ter que anticoagular, se não anticoagular, risco de AVC é alto e assim por diante. Então, entre esses fatores todos, IC, FA e doença aterosclerótica de forma geral. E ele ainda divide, né, se é um paciente que ele já tem uma DRC ou se ele não tem uma DRC, né, entre 4A e 4B também, de uma forma mais didática, porque eventualmente o paciente pode ter tudo isso e não ter uma DRC, mas ainda, né, talvez, né. E aí ele refere, né, que a gente tem que ter uma profilaxia secundária, ou então um tratamento multidisciplinar, uma terapia mais avançada, um tratamento clínico mais agressivo também. Mas acho que é isso, né, Lapa? A gente tem que focar muito aqui que aí já é um paciente que, independentemente, a gente não precisa mais nem calcular o risco dele, porque ele já tem um risco manifesto, já é o estágio mais avançado da síndrome. Exato. E isso mostra muitas vezes aquilo, né, Zé? Quando a gente pega o paciente no pronto-socorro com infarto, muitas vezes o paciente, e talvez o médico que tenha atendido, né, nos anos anteriores, talvez tenha tido ali um pouco de negligência, entre aspas, muitas vezes do próprio paciente que não buscou auxílio médico esses anos todos, ou buscou, o médico orientou as coisas e o paciente não fez, mas enfim, normalmente aquele infarto não está ali de graça, geralmente foram anos e anos precedido por tudo isso que a gente falou, pelos estágios
1, 2 e 3, né, que precedem o infarto. Ah, quer dizer que não pode um paciente de 30 anos mal infartar? Óbvio que pode, né, mas estamos colocando aqui a maioria dos casos. Geralmente, para ter chegado nesse estágio 4, houve ali uma negligência com a saúde, né, do ponto de vista durante muitos anos. E é justamente isso que a gente quer evitar, né, durante a faculdade de medicina, né, durante a residência. A gente foca muito, a gente aprende muito a como tratar a bronca instalada, né? O estágio 4 ou 2 e 3, enfim. E a gente dá muito pouca atenção, né? A gente já falou isso inúmeras vezes, mas vou repetir porque a mensagem tem que ficar. Quantas aulas a gente teve na faculdade, na residência, sobre nutrição, né? Aplicada, baseada em evidência, como é que você orienta o paciente? Quase nenhuma. Quantas aulas a gente teve sobre exercício físico? Praticamente nenhuma. Sobre qualidade de sono, e tudo isso, né, que a gente comentou. Exato. Então, o grande pulo do gato, que é você atuar nos estágios 0 e 1 para evitar a progressão, né? A gente gastou muito pouco tempo estudando na nossa formação. Enquanto que, quantas aulas a gente já não teve como tratar uma síndrome com supra ou sem supra do estágio 4? Milhões, né? Quantas aulas a gente já teve sobre como tratar o paciente com IC, fração de ejeção reduzida, fração de ejeção preservada? Zilhões, né? Então, eu acho que cada vez mais vamos martelar isso aqui até o fim dos tempos aqui no Cardio Papers. Cada vez mais o cardiologista tem que se concentrar muito em dominar essa parte de prevenção primordial, prevenção primária, porque não faz sentido a gente ficar enxugando, né, o leite derramado, que seria o estágio 4, né?